que nós devemos fazer e focar na ampliação da linguagem e da consciência fonológica? Porque o processo de leitura é um processo fonológico. Você escuta, você produz o som. É um processo de relação entre sons da fala e as letras do alfabeto. O alfabeto, gente, ele foi inventado para isso. São símbolos que representam os sons. Ele foi inventado. Por isso que não é algo natural. Decodificar letras não é algo natural, como é a fala. Escrever não é algo natural, porque foi inventado. O alfabeto foi inventado. São símbolos que servem para representar os sons. Por isso a criança precisa perceber e manipular os sons em primeiro lugar, antes da escrita. A escrita é um processo posterior. É depois que ela construiu bem a sua linguagem, a sua oralidade. É depois que você exercitou muito a consciência fonológica dela, ou seja, ela consegue, ela domina o próprio som da fala dela. Quando a gente fala de som, começa onde? Começa aqui, ó, no ouvido. Não começa nos olhos. Não começa. Começa aqui. E aí está o erro do chamado método global, que quer que a criança veja palavra e associe a objetos, e de tanto ela ver, de tanto ela ver, de tanto ela ver, ela vai aprender a escrever quase que naturalmente. Mas como eu já disse, e volto a dizer, escrever, ler, letras, o alfabeto, ele não é algo natural, não é algo que se aprende dessa forma. Ah, Rô, mas não concordo, porque eu sou uma professora e os meus alunos aprenderam dessa forma. Mas esses alunos, eles estão lendo com fluência ou eles estão patinando na leitura, escrevem errado, tá lá, bom, talvez você nem saiba, né? Talvez você não saiba, porque você pega aquela criança um ano, faz o trabalho e essa criança vai para frente, vai para frente. Aí chega lá no quarto, quinto ano, a gente vê o tanto de crianças que não dominam a leitura, não dominam a escrita, não compreendem. Então, toda aprendizagem começa pela escuta e não pelos olhos, tá bom? Então, essa ideia de associar palavras a objetos e ela ficar olhando aquilo, olhando, ela vai aprender. Olha, é muito fácil, é muito simples, presta atenção. Quando você coloca, ó, eu tenho uns quadros aqui na minha parede. Quando eu coloquei os quadros, todo mundo de casa, inclusive eu, quando a gente entrava na sala, a gente olhava para os quadros e apreciava. Ai, que lindo! Bastou uma semana para a gente se acostumar com esses quadros na parede. Ele não chamou mais atenção. Tanto faz, se eu tirar esses quadros e entrar na sala, aí eu vou ver que está faltando algo. Mas dizer que ele me chama atenção agora, não. Ele faz parte de todo o visual da sala, mas eu não olho mais para ele como uma apreciação. Ou seja, ele não me chama mais atenção. Ele faz parte da sala, mas ele não me chama mais atenção. Então, achar que você vai colocar figuras, palavras em cadeira, em objetos, e sempre, todo dia a criança vai chegar e vai olhar lá na cadeira e vai ler e ver a palavra cadeira. Não, ela pode fazer isso nos primeiros dias. Depois, ela não vai nem ligar mais para aquilo que está escrito ou para toda aquela poluição visual que está nas paredes. Só no começo que pode, de alguma forma, chamar a atenção dela. Depois, não mais. Depois, vira decoração e a pessoa não olha mais, tanto crianças como adultos. Muita gente, às vezes, pelas práticas que são ensinadas nas faculdades, nem percebe que estão fazendo isso. Que estão alfabetizando ou tentando levar as crianças à alfabetização por meio dessas abordagens. E aí, sai etiquetando a sala, sai etiquetando, às vezes, a casa, escreve na mesa, escreve na cadeira, escreve no lápis, a palavra lápis, borracha, põe lá, borracha, computador, coloca, livro, achando que a criança, de tanto ver as palavras perto dos objetos, ela vai aprender a escrever. Gente, é muito fácil. Pensa em inglês. Você sabe falar inglês? Ou pensa numa língua que você não saiba. Adianta você pegar as cadeiras e colocar as palavras daquela língua estrangeira que você quer aprender? Adianta fazer isso?
Num primeiro momento, você pode olhar. Primeiro que aquilo não tem som. É só um signo ali, é só um desenho, né? Porque as letras, quando não tem som, né? Ou seja, não tem muito valor, ela vira um desenho. Então, já tentou aprender inglês ou qualquer outra língua dessa forma, etiquetando tudo? No começo pode ser que te chame a atenção, mas presta atenção, você não vai aprender a falar uma língua etiquetando todos os seus móveis, os seus itens de cozinha e tal, porque você acha que dessa forma você vai aprender uma língua diferente. Não é assim. Você vai aprender por aqui, treinando aqui, com a alfabetização. É igual. Então começa aqui, e depois que ela domina, aí sim vem para os olhos, porque daí sim a gente vai ler, daí sim a gente vai escrever.